Olá, pessoal. Estamos aqui novamente no movimento Justiça de Salto Alto e hoje eu tenho a honra aqui de receber ele que é PhD, doutor em Ciências de Saúde na parte de neurociências, psicologia, mestre em psicanálise, jornalista, escritor, neuropsicólogo e na verdade membro da Mensa, que por si só fala muita coisa, né, que é a associação das pessoas mais inteligentes do mundo, além de títulos inúmeros e artigos publicados. É o doutor Fabiano de Abreu, com quem eu tenho a honra de falar agora. Doutor, tantos títulos, por favor, se apresente, que eu fiquei aqui até meio enrolada para falar, e tenho certeza, pelo tudo que li, te acompanho, que eu não falei muita coisa diante de tudo que se tem. Olá, Rose, tudo bem? Obrigado pelo convite. Acompanhei um pouquinho da sua trajetória, principalmente agora na revista Mais Bonita, com o Oscar, meu amigo, né? Então, Sim. eu acompanho por tabela aqui nos bastidores. Bom, acho que eu não preciso me apresentar, você já me apresentou. Eu apresentei pouco diante do que o doutor tem. Aliás, eu queria até falar sobre isso, doutor. São tantos títulos, assim, não só te acompanhando, e graduações, pós, mestrados, doutor nisso, mestre naquilo, PhD. Eu fiquei sabendo que já houve até um questionamento quanto a isso, justamente por o doutor ter vários títulos, várias qualificações, vários artigos aí já renomados, publicados e aprovados, e fazer parte da Mensa também. Como que foi isso? Já questionaram, já fui denunciado no Brasil, fui denunciado também em Portugal, o que foi muito bom, porque a pessoa que me denunciou, ela quis o meu mal e fez um bem enorme para mim, porque essa denúncia, ela resulta em investigação, como tem que ser, e aí eu acabei tendo acesso ao alto escalão ali dos órgãos competentes, né? E no final eu acabei fazendo até parcerias com eles, né? Obviamente foi provado os meus diplomas, né? Claro. Ninguém é tão louco assim para poder divulgar na imprensa seus títulos sem que eles existam, não faz muito sentido, né? Seria um tiro no pé. Então, no final, eu acabei ficando amigo das pessoas que investigaram, no caso, né? Sim. E me trouxe benefício. E é muito bom isso. Eu falo com meus amigos, meu pessoal do centro de pesquisas, eu sempre digo a eles que quando a pessoa quer fazer o mal da outra pessoa, ela acaba fazendo bem. Quando a outra pessoa é honesta, você está fazendo bem para outra pessoa, porque ela vai provar aquilo tudo, e você está fazendo com que abram mais portas para aquela pessoa, né? Ou seja, você julgar alguém Sim. ou tentar prejudicar alguém é uma jogada muito burra, né? E é interessante, inclusive, porque eu tenho minha equipe de advogados e no Brasil tem a lei do Bolsonaro, agora nova, que lei de perseguição, né? E a gente está usando da lei de perseguição. E em Portugal também tem uma lei que, se você fizer uma denúncia errada, você pode pagar por isso. Então, a gente está entrando na justiça em Portugal, que eu tenho meu departamento jurídico em Portugal, e tenho também no Brasil, né, para poder mover uma ação contra essas pessoas que estão fazendo denúncia, né? Ou uma pessoa, não sei, pode ser uma pessoa. Sim. Não, Bom, e e aí a gente incomoda, né, doutor? vai... O doutor falou Oi? tudo. Incomoda a pessoa que tem realmente as qualificações, o brilho, e é como o doutor falou, eu acredito nisso. Quando a gente brinca até, quando o diabo quer atrapalhar, ele acaba ajudando a pessoa que realmente tem caráter, Mas que tem as assim, qualificações. Né? mas Josi, você é advogada e você vai entender bem o que eu vou te dizer. O meu departamento jurídico, ele acabou se tornando um sócio, porque eu também faço assessoria deles, Sim. né? E eles fazem a minha assessoria. E eu crio estratégias e a gente acaba se beneficiando também com isso. Por exemplo, Claro. a gente criou um grupo de cyberbullying para combater o cyberbullying e os principais advogados hoje estão vinculados a mim, de alguma maneira, no Brasil, para combater o cyberbullying. Então, no final, a gente acaba se beneficiando, né, ganhando dinheiro com isso. Não, É igual alguém tentar me prejudicar e eu falo, Rose, ó, vamos montar aqui uma equipe para poder não só processar essa pessoa, mas também ele vai ter que pagar a indenização para a gente e, unindo o útil ao agradável, isso vira uma referência, porque a gente vai divulgar isso na imprensa e, a partir daí, a gente vai ter mais clientes. Então, por exemplo, eu fui atacado no Facebook e eu fiz disso notícia na imprensa, né, depois de protocolar a ação, e acabou que a gente se tornou uma referência para esse tipo de acontecimento.
E né? você E vai aí, solidificando a sua situação, vai usando isso como punitivo pedagógico, porque, como você bem colocou, você também freia os demais que, porventura, pudessem vir a fazer qualquer outra bobagem, você vai ali também dando a devida punição para essas injustiças e capitaliza. Eu achei perfeita, estrategicamente, exatamente. perfeito. Então, quando a pessoa ela me ataca, eu não consigo enxergar aquilo, eu nem fico com raiva assim, não. Eu fico só, por exemplo, quando eu fui atacado num grupo do Facebook, eu dei corda. Sim, Eu fingi que tava nervoso, né, mas sabendo direitinho que eu ia escrever. Então, sim, eu ia manipulando a situação para juntar o máximo de provas possíveis para que depois a gente movesse uma ação contra essas pessoas, né? Porque sim, muito o meu bom. objetivo é que todo mundo tenha equilíbrio, é a homeostase do organismo. E a gente está numa sociedade muito Muita foita, conturbada, né? muita E foita, isso é por causa das próprias pessoas. As pessoas estão fazendo isso consigo mesmo. Então, exatamente. assim, quando você ataca o outro na mídia social, você passa a ser vulnerável. Quando você ataca o outro na mídia social, você está com tempo. Se você está com tempo, então está faltando sucesso. E Para você você. ataca o outro por insegurança também. Sim, eu acho perfeito. E é realmente aquilo que você falou, o equilíbrio é tudo. E quando você coloca isso de uma forma a usar, porque o mal não está em você, o mal de quem tentou fazer justamente está naquela pessoa que, inclusive, deve estar projetando em você suas grandes frustrações. Né? Como você falou, se tem Exato. tempo, é porque você não está tendo sucesso na sua vida A, aí. a psicanálise e a psicologia é muito clara nisso tudo, né? Exatamente. As suas acusações são suas próprias confissões. Eu costumo dizer isso no nosso Perfeito. movimento em relação à própria violência doméstica, porque as nossas vítimas sofrem demais também com essa perseguição eu chamo de assassinato das reputações, que depois, quando elas dizem não é só o caso extremo de feminicídio ou tentativas de feminicídio, mas também há essa suposta difamação em redes sociais hoje, que são palco para isso. Então, quando ele recebe o não, ele busca difamar até para não dar credibilidade ao que a vítima tem a dizer. Então, ele já se avança primeiro ali para poder difamar, que tem nada que ela disser vai ter a tamanha credibilidade. Então, nós já É. lutamos contra isso, né? Mas não pode dar corda, o problema é o sentimento, né? Então, às vezes, a mulher tem um sentimento tão grande pela pessoa que Isso. acaba deixando Ela levar. não Mas neutraliza. quando você percebe que aquela pessoa que está com você é capaz de alguma coisa, você já tem que sair. Tem que Exatamente. sair. E quando acontece alguma coisa, já vai e faça a denúncia. Não deixa chegar a um ponto que Exato. fique mais sério, que você corra risco de vida, né? Sim. E a gente vive hoje numa época que não tem por que mais você ter que passar por isso. Temos leis, as Não. leis funcionam. Exatamente. Ninguém mais vive aquela questão da obrigação diante das leis, e sim do próprio relacionamento abusivo que te condiciona a se submeter. Até a É pessoa não ter tanta gente no consciência disso, mundo, né? tanta gente no mundo. Se aquela pessoa Exato. está te A Terra fazendo é tão mal, larga, habitada, vai para outra pessoa. né? A Terra está tão habitada, né, doutor? Enfim, mas vamos Exatamente. falar sobre isso, inclusive vou chegar na parte do transtorno, eu quero muito não é nem a opinião, né? A sua indicação sobre os transtornos nesse sentido que eu falei das redes sociais. Mas eu queria começar ali pelo seu iniciozinho, que eu imagino que seja. Eu li e achei interessante que quando você fez uma redação, lá ainda, acho que adolescente, salvo engano, chamou a atenção da professora, que ela não queria acreditar que foi feita por você. Foi ali o seu despertar para essa diferença aí de estar à frente do seu tempo, e o que mais aconteceu para que você ratificasse realmente eu tenho. Você falou que aos 17 anos é que foi diagnosticado, então eu imagino que até lá você tinha assim, alguns lampejos ou alguns itens que te faziam perceber essa diferença e avançar aí para ajudar a humanidade, como você tem feito agora. Eu tenho redação desde acho que 9 anos de idade, por aí. E a professora não acreditou e foi o início, né, de não acreditarem nas coisas. Então, eu já estou acostumado com essas questões. Sim, Mas aquilo ali, para mim, me atingiu pela injustiça, né? Eu odeio injustiça. eu Então, também. me atingiu e me atingiu num momento bom. Eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida, né? Inclusive a essa professora que não acreditou em mim.
porque ela... Foi o início de tudo? Foi, porque ela despertou aquele sentimento meu de revolta e preparou o meu organismo para isso, né? Então foi muito bom ela ter feito isso. E também eu escrevia poemas na época, eu sempre escrevi desde pequenininho. A minha própria mãe não acreditou algumas vezes que fui eu que escrevi. Eu falo isso com ela, né? Então, isso de certa forma foi importante. Com 17 anos eu descobri porque eu fui convidado a me retirar da escola, não cheguei a ser expulso, porque acabava que eu tinha boas notas, então eu fui convidado a me retirar, mas aí me colocaram para fazer o teste e mediante a isso eu tive a oportunidade de continuar na escola, por ser uma esperança na faculdade pública, né, do governo. Sim. Mas aí eu saí da escola porque eu não aceitei isso. Fui para uma escola mais fraca, mas aí depois eu passei para a Universidade Federal e abandonei a Faculdade Federal. E aí depois eu fui para fazer outra coisa. Depois eu fui entrar para a informática. Desde pequeno eu desmonto computadores. Já estraguei muito o computador da minha irmã, do meu pai, quando eu era Não, e é pequenininho. muito engraçado você falar sobre isso, e assim, um estímulo também, porque você teve uma empresa conhecida e um trabalho bem também com afinco nessa área de informática, mas que acho que até Tive. 2008, depois você teve que realmente modificar essa situação, né, por uma, Ah, assim, você é uma boa jornalista, hein? Porque você pesquisou a fundo. dei uma lidinha e me interessei porque algumas pessoas da nossa história, né, temos aí alguns exemplos ótimos nesse, de falar não só de idade, que me incomoda às vezes, você recomeçar, você pode recomeçar com quantos anos você tiver, que isso está aqui, eu penso, né, guardado as proporções físicas que te dão, dependendo da carreira, é claro, mas eu estou dizendo, você sempre pode acreditar que há uma forma de você recomeçar, se não numa área X, mas em outras áreas. E eu vi isso também acontecer com você nesse aspecto. Você era muito bom, como você mesmo depois vai falar da parte da inteligência, que eu acredito que você pode desenvolver, e a grande inteligência está nisso também, de você falar, ter desenvolvimento em várias áreas, não só em uma, né? E você fala sobre isso na sua parte de descoberta dessa nova inteligência. Uhum. E eu acredito nisso. Então, quando aconteceu isso, eu falei, poxa, mais um para a nossa história, agora moderno aí, vivo, atuante, que pode falar sobre isso, que não deixa de ser uma superação para aquele momento, que você sabia, estava ali num nível bom da sua empresa e do que você estava desenvolvendo, de repente teve que pontuar, recomeçar em outras áreas, também com sucesso e muito sucesso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que há sempre uma chance, há sempre novas formas, Sim, novas perspectivas. eu desde pequeno sempre acreditei que a gente pode ser tudo o que a gente quiser. A gente pode ser um astronauta, a gente pode ser cirurgião. Sim, Claro que você, para ser cirurgião, tem que ter coordenação motora também. Mas, se bem que hoje em dia você tem cirurgia por vídeo. Inclusive, sim, eu assessoro o maior cirurgião do Brasil por vídeo, né? Então, assim, eu sempre acreditei que pudesse ser tudo e eu acho que qualquer pessoa pode ser o que quiser. Tem que ter dedicação, tem que ter competência, tem que ser curioso, porque o curioso ele vai absorver conhecimento. sim. Eu, com 19 anos, fui trabalhar com meu pai, eu fazia faculdade de hotelaria e turismo, e eu falei com o coordenador, né? Eu falei assim para ele, qual o futuro que eu vou ter em hotelaria e turismo? Meu pai era dono do Feijão Independência na época, atacadista, do Ceasa. Aí eu falei, meu pai trabalha com isso, tal. Então ele falou, então vai trabalhar com teu pai. Não vai ficar, você vai trabalhar em hotel, você não vai ganhar igual trabalhando com teu pai. Sim. Eu fui trabalhar com meu pai, fiquei lá um ano, mas eu não via no meu pai ali uma maneira de eu crescer, porque ele tinha lá o gerente, era o meu primo e tal. Então, eu trabalhando com meu pai, eu comecei a ver que existe uma carência muito grande em computadores, principalmente nos supermercados dentro de favela. E eu conhecia os donos de supermercados das favelas todas, todos eles, né? E aí eu peguei, eu já sabia montar computadores, porque desde muito pequeno, desde quando lançou o XT, eu já pego o computador e desmontava, montava, turbinava. E Caramba. aí eu fui lá no Infonorte, na época, no Caxambi, e comprei as peças no stand mais barato que tinha, e eu montei o computador, e eu lembro que eu coloquei R$ 1.500 de lucro no computador.
e vendi. Aí tinha lá o seu João, dono do supermercado dentro da favela da Rocinha, da comunidade da Rocinha, tem que dizer assim hoje, né? A gente tem que ter cuidado com cada palavra hoje. Então, eu peguei, ele falou assim, pô, me vende 20 computadores. Eu falei, pô, se eu botei 1.500 em um, ele pediu 20, tá bom. Aí eu fui juntando o dinheiro e falei com meu pai, depois de um ano trabalhando com ele. Falei, pai, vou montar minha loja de informática. Ele, com que dinheiro? Falei, com o dinheiro que eu juntei, estou vendendo para os teus clientes de computador. E aí eu fui abrir minha loja, peguei o corredor da morte, que chamava, né, que era o pior corredor, não tinha ninguém, tudo vazio. E aí eu comecei, aluguei um standzinho pequeno, depois virou 2, 3, 4, daqui a pouco metade do corredor era meu. Só que eu achava que podia ser mais do que aquilo. E aí eu pensei em ser atacadista. E eu comecei a fazer atacado dentro do Infonorte. E depois comecei a distribuir para todo o Rio de Janeiro. E aí fui crescendo, fui crescendo. Eu, com 24 anos de idade, já estava com o escritório em Miami, já. 24, já estava com o escritório em Miami e importando produtos de informática e distribuindo. Ganhei um prêmio no Rio de Janeiro, certa época. Já era IPA Intel, já comandava 10 técnicos, e o legal é que eu comandava os técnicos e se eles mentissem alguma coisa ali, eu sabia, porque eu sabia montar. Então, e aí eu montava computadores e vendia, não só varejo, mas atacado. Aí veio 2008, né, quando o Lula disse que era marolinha, não era marolinha nada, simplesmente foi uma quebradeira e eu tomei muito calote, muito calote. Eu cheguei a um ponto que eu quebrei por causa dos calotes e eu fui entrar na justiça e aí a justiça é aquilo, né? Meus advogados chegaram e, olha, para você cobrar isso aqui, tu vai ter que gastar isso aqui. Eu falei, pô, mas eu estou quebrado, como é que eu vou gastar isso para cobrar aquilo? Sim. Né? E aí e ainda corre o risco de ganhar e não levar, né, doutor? Porque a pessoa que também te deu calote não ter bem... Ah, não, mas eu ganhei algumas e não levei até hoje. Exatamente, não ter bens para suprir ali a parte da dívida, né? Do que foi realmente. Ganha-se, mas não se leva, como você bem colocou. É isso. E não estavam nem aí, não estavam nem aí. Eles sabiam que, por exemplo, lá meu pai ele tinha muitos empregados e alguns empregados eram do conjunto da Amarelinho, né? Meu pai tinha empregado que trabalhava com meu pai para ter carteira assinada e à noite era traficante, né? E às vezes sabiam disso, que eu conhecia essas pessoas. Teve um que eu falei, pô, você não vai me pagar, tal. Só ele falou assim, não, e mesmo se você mandar alguém da favela, vai me matar e aí mesmo que você não vai receber. Eu falei, mas eu não falei que ia mandar ninguém de lugar nenhum, só estou te cobrando aqui, porque se você não me pagar, eu vou ter que ir na justiça. É só isso. Ah, não vou pagar, não. Então, era isso que eu recebia. Né? E aí, depois eu tive que recomeçar a minha vida, mas eu não fiquei pobre, não, de jeito nenhum. Eu fiquei negativo, é pior do que pobre. Porque o pobre tem 1.500, né? O pobre tem 1.500 na conta, tem lá, sei lá, R$500 na conta, né? Não, eu fiquei negativo, eu fiquei devendo muito para o banco, porque eu tive que pagar meus fornecedores e pagar a demissão de 122 funcionários. Nossa. Então você já vê aí, porque quando você demite uma média de R$30 mil cada um, por aí. Não, e a diferença toda do contexto, né, doutor? Porque o doutor demite um sabendo que tinha 122 e do caráter e da obrigação com aquelas pessoas. Diferente de quem te devia, que já sabia que o desfecho era aquele e já contava com a situação de, tipo, eu não vou pagar mesmo, eu já conto com saber disso e burlar a lei, colocar bens em nome de outras pessoas. O meu gerente da época, que eu muito confiava nele, ele entrou na justiça contra mim, a casa que ele vive hoje, ele ganhou na justiça porque ele burlou o ponto no dedo, burlou e ele ganhou na justiça porque a pessoa fala que trabalhava com hora extra e não pagava, onde, na verdade, ele burlou, porque ele era o gerente, então tinha acesso a isso. Ele que tinha o acesso ao sistema em si. Né? Mas é isso, né? Vive na casa que ganhou. Não, mas é trabalhista, né, doutor? É aquela situação. Temos muitos empregadores que realmente não cumprem e temos a questão de que, por ser pró-trabalhador, acontece também muitas injustiças nesse aspecto. A justiça, muitas vezes, até a trabalhista, ela vai e bloqueia bens, primeiro ela toma atitude pró-trabalhador,
trabalhador para A depois... justiça trabalhista e a vara de família, ela é mais injusta do que justa. Exatamente. Sei muito E bem disso. eles não Não. investigam como deveriam E não investigar. separam o joio do trigo, do empregador, da situação que realmente mereceria uma certa punição, por andar, até punitivo pedagógico para não fazer outras vítimas como funcionários, e também aquele que não, que é uma exceção aquilo tudo, e que é uma causa que deveria ser analisada, cada caso em seu caso, e o mérito daquela ação. E isso não é feito. Eu sou... Não é feito. Não é feito. Tem E que ser aí, viva. eu fiquei devendo o banco, né? Porque eu tinha que dever alguém. Como é que eu vou pagar as empresas, pagar os funcionários? Tinha que dever o banco e recomeçar minha vida. Sim. E quando eu recomecei minha vida, eu tinha muitos amigos, né? E eu me lembro que eu não tinha dinheiro para botar gasolina e eu me oferecia para levá-los na noitada e aí eles completavam o meu tanque. E eu aproveitava e andava a semana inteira com o meu tanque, né, completado. Era uma troca, né? Sim. Mas eu conhecia muita gente com uma situação financeira muito boa na Barra da Tijuca, que é onde eu morava, né? Inclusive um grande amigo meu na época, né, todos conhecem, Fernando Cabup, ele chegou para mim uma vez e falou: precisa de quanto para se reerguer? Eu falei: de nada, porque se você me emprestar um dinheiro, vou te dever. E não só por isso, eu preciso passar por isso e eu preciso ganhar o meu próprio do meu jeito, né? Eu não quero dinheiro de lugar nenhum, né? Então, tanto que até hoje eu não uso mais cartão de crédito. Até hoje. Não quero dívidas, não quero nada disso. Então, eu, estando no meio, eu passei a conhecer artistas e tal, que antes eu não dava muita bola para isso, porque eu estava muito preocupado em trabalhar, né, como empresário da informática. Não tinha nem muito tempo para sair. E aí eu comecei a sair e tal, conhecer pessoas. E algumas modelos falavam para mim, né, pô, você é bem empreendedor, não quer não quer ser meu empresário, porque tem muita gente, tem muito charlatão nesse meio e tal. E eu comecei empresariando. Só que aí eu empresariava e elas contratavam assessoria de imprensa. Só que, na verdade, quem fazia tudo, quem criava o texto, tudo para assessoria, era eu. Aí eu pensei, vou virar assessor de imprensa, porque aí, se ele recebe tanto da minha cliente e ele tem aqui 20 clientes, se somar tudo isso, vai ver quanto ele ganha, né? E, na época, eu pensava já no atacado. Eu pensei no atacado, né? Cheguei a ter 100 clientes em simultâneo. Cheguei a ter 100 clientes ali, né? A maioria eram mulheres, porque vai na onda. Só que aí eu trabalhava com elas e aí eu fazia parceria delas com os médicos, né? Cirurgiões, estética, e aí eu comecei a entrar ali nesse meio da área da saúde. Você foi abrindo o seu leque para a área de saúde, para outras áreas que compõem essa questão artística também. Exatamente. Foi que o doutor foi para a parte de nutrição, para essa parte? Foi a partir daí? Não, a parte de nutrição foi recente. A nutrição eu fiz uma especialização aqui em Portugal que não dura nem um ano. Tá. Mas o que eu fiz, eu estudava em paralelo, porque o estudo, na verdade, eu não tenho meus diplomas, meus títulos por querer ter coleção de títulos. Longe disso, longe disso. É porque realmente eu tenho esse cérebro assim, acelerado. Eu preciso estar consumindo, e eu sou muito curioso. Eu não consigo olhar para a minha oliveira sem saber quanto tempo ela tem de vida, quanto tempo dura uma oliveira. Eu não consigo. Qual é a época que vai dar azeitona? Eu não consigo. Eu tenho aqui, por exemplo, eu produzi meu vinho aqui, eu aprendi como produz vinho e produzi meu vinho artesanal, porque eu queria. Eu sou um curioso, eu gosto. Então, os meus estudos são baseados nisso. E eu queria entender a mente humana, desde que eu nasci, eu quero entender a mente humana. Eu quero entender não só a mente humana, eu quero entender por que aqui estamos, quem somos nós, né? Mas eu já descobri o que a gente faz, já descobri tudo isso, já estou bem tranquilo, já sei o motivo pelo qual nós estamos aqui, né? Algumas pessoas vão gostar, outras não, mas tem o fator biológico relacionado a isso, né? Então, essa minha busca, eu fui para a psicanálise, para a psicologia, mas eu não achava o suficiente. Não é simples assim. Você tem esse trauma na infância e você vai ter esse transtorno no futuro devido a esse trauma na infância. Mas por quê? O que acontece no cérebro, né? E aí eu conheci porque uns os sim e outros não, neurotransmissores. né, doutor? Porque uns sim e outros não.
de repente, na mesma situação, que isso também sempre me intrigou, né? Porque é muito fácil. Tudo está relacionado, são lesões, né? São lesões, são impactos que causam lesões. E aí eu fui para a neuropsicanálise, que eu achei muito fraco, aí eu fui para a neuropsicologia, já dentro da área das doenças, né? Isso aqui em Portugal, e depois eu fui para a neurociência nos Estados Unidos, porque não tem no Brasil nem em Portugal bacharelado em neurociência, tem nos Estados Unidos. Eu conheci lá através de... Eu já gostei, doutor, quando eu li aqui na minha humilde, né, sapiência aí buscando, que assim, o doutor já questionou os ensinamentos de Freud, fazendo aquela referência ali de Sartre, né? Então, eu achei muito interessante, porque para mim, assim, apesar de não ser da área, eu gosto de ler sobre isso, como eu te disse, o fascínio, a mente me fascina também. E assim, eu achava Freud arcaico em algumas coisas. Então eu falei, mas será que nenhum profissional vai questionar isso? Fica todo mundo ali meio que de ovelhinha, repetindo. Disse isso. Rose, eu achei super eu fui atacado por isso. É? Eu fui atacado, mas as pessoas não entenderam que, na verdade, eu não estou contra Freud. Eu apenas coloquei adenos ali. Né? Eu acrescentei uma coisa ou outra. Por exemplo, eu lancei a psicoconstrução. Uma terapia foi criada por mim. E, se fosse em outra época, ela poderia ter tido até uma atenção muito maior, porque ele é baseada na ancestralidade. É você averiguar a genética e a ancestralidade da pessoa para definir as probabilidades da personalidade dela chegar até aquele resultado em relação ao trauma. Então, eu criei essa terapia, está no Instituto Gaio, que é membro da Unesco, São Paulo, né, e vai ser trabalhado em outros lugares também. Mas, assim, eu não quis ir contra Freud, muito pelo contrário, a minha linha é freudiana. E ele foi um cara espetacular, de alto QI, né? Ele foi uma pessoa extremamente determinada, né? Mas a gente também tem que escutar outros, né? Quantas teorias de Einstein foram derrubadas, e isso não faz de Einstein alguém menor, até porque as teorias dele, que são grandes teorias, estão sendo utilizadas até hoje, e a gente foi ao espaço graças a isso. Então, assim, que é o próximo estudo que eu vou fazer. Eu estou procurando astrofísica, né? Eu preciso de uma faculdade que me dê bolsa. Se não der bolsa, também não vou, não. Já fica o pedido. Não, e doutor, eu penso assim, na verdade, a expressão não é ir contra, questionar, você tem um esqueleto ali do que você vai seguir, isso é perfeito, mas questionar no sentido de não aceitar, porque quem realmente é um estudioso não aceita, não para ser menos aquilo, como o doutor colocou em relação a Einstein, mas sim para complementar, ou para modernizar, ou para ver algo... Né? Ele teve uma ideia na época dele, né? É muito interessante isso. Por exemplo, as pessoas falam de Karl Marx, porque quer seguir a linha dele, mas não raciocina que a linha dele foi numa época que, se fosse hoje em dia, ele não teria a mesma opinião. Né? Porque na época o capitalismo, os donos das indústrias faziam seus operários de empregado. Gente, tinha acabado de sair a escravidão, ainda existia uma cultura de escravo ainda. Então, tem que entender a época. E ele foi muito importante para poder mudar isso. Legal! Mas você não pode usar hoje em dia o que foi na época. A gente tem que se adaptar. Né? Aí a gente tem que pensar o quê? No darwinismo. Darwin, para mim, foi uma das grandes mentes da história. Nós temos que nos adaptarmos e evoluirmos de acordo com a época. Exatamente. Não, e é importantíssimo você colocar a questão do tempo. Em todos os estudos eu penso isso. Até em relação à própria mulher, a questão que nós aqui nos aprofundamos, você não vai muito longe. A evolução da mulher contra o patriarcado, ela é muito recente. Então, assim, hoje você vê pessoas, mulheres jovens, eu vejo, eu não gosto do feminismo, eu não gosto, mas você tem tudo entre aspas, lógico que falta muito, mas na situação da sua avó, que não tinha direito algum, que não tinha CPF, que vivia lá com o CPF do marido, tinha que responder com o Estatuto da Mulher Casada, que não votava, e uma série de outras coisas. E se você for tão próximo agora, em 2010 é que saiu uma emenda em que você pode se divorciar de alguém com direito potestativo seu, você não precisa de motivos.
Gente, a gente está falando de 2010. Ou seja, até ali você precisava de um motivo, de um fundamento para desfazer um relacionamento após casamento. Então, assim, a gente está Exatamente. falando de uma evolução muito pequena. E tem que colocar isso no tempo e no espaço. Você não pode falar hoje desconsiderando todas as nossas evoluções, todo o nosso tempo, senão a gente corre o risco de cometer um erro gravíssimo em todos os aspectos, em todas as áreas. É isso que eu penso. E assim, falando com o doutor, eu E fico também, bem olha, feliz. Rose, também tem que tomar muito cuidado também. Às vezes a pessoa, eu contratei ela porque ela é mulher e tem que botar a mulher, ela tem que ser boa, né? Exato. Né? Eu contratei porque ele é preto, né? Hoje em dia se Tem fala isso. preto, né? Hoje em dia é Porque preto. tem que tomar cuidado, né? Tem. Eu assessoro um angolano, É, que ele é um dos maiores cantores de Angola, e ele fala: vocês no Brasil são incríveis, vocês falam negro, né? A gente fala preto. E outra coisa, vocês têm um problema em relação a racismo, essas coisas, né? tem. E eu até falava com ele. É engraçado porque quanto mais você fala em racismo, mais você arremete à ideia da diferença. Então, o que o Sim. Brasil faz é aumentar o preconceito, porque fala tanto em racismo que aumenta o Exato. preconceito, né? E vira uma situação como o doutor colocou. Eu mesmo canso de ouvir, e eu tenho um movimento, mas eu não faço essas apologias pequenininhas que eu discordo. Primeiro que o feminismo, falando, ele é uma situação de todos, ele não é uma situação da mulher. Então, isso é muito confundido também. É você querer que isso seja visto de uma forma natural, como o próprio racismo. Você não tem que ficar com mimimi no sentido de, eu tenho que contratar um negro para minha empresa. Olha, se eu fizer uma novela, um filme, eu tenho que contratar 2 negros, 5 É, mulheres. Tipo, ó, não é eu assim. li, eu li há pouco tempo, porque não tem quase mulher na ciência, porque tem que. Então, por que não tem quase mulher na ciência? Você vai sair colocando qualquer uma? Exato. Eu assessoro uma cientista, Jaqueline Alecrim, ela criou algo internacional. Ela conseguiu uma, entre aspas, cura da calvície. Ela é uma negra e mulher. E eu, conversando com a Jaqueline, eu falei: Jaque, sofreu feminismo, racismo? Ela: não. Eu acho que eu não tive tempo para perceber se sofri, porque eu estudei tanto que eu não tive tempo. Eu falei: isso é muito legal, Sim, entendeu? A minha empresa, por exemplo, 90% é mulher. Mas por quê? Porque eu defendo? Eu não defendo nada, porque elas são boas. exatamente. Eu contratei porque elas são boas. E jornalista mulher, em alguns setores, né? Porque eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa também. Sim, Então, para alguns setores, eu prefiro. Eu prefiro. Setor de moda, de saúde, eu gosto das mulheres escrevendo. E no sim. meu centro de pesquisas, a maioria é mulher, né? Porque eu gosto do cuidado que elas têm e porque elas são boas, né? Eu não vi Tem que sexo, justificar e nem gênero. dizer por quê. Eu só penso como realmente o doutor fala, e é o que eu defendo. A pessoa tem que ser motivadora, ela tem que ter foco. E outra coisa, a questão do racismo, preconceito, seja o racismo e seja o preconceito enquanto mulher, de gênero, eu penso o seguinte, você não tem que ter tempo para se submeter. Porque é igual relacionamento abusivo. Só tem o dominante se você se permite ser dominada. Então, eu penso que tudo você tem que se impor. Ora, a bola, se a pessoa teve atitude X, desculpe, dane-se a atitude dela. Eu não vou sair do meu foco, eu não vou parar aqui para ser a vítima, a grande vítima, e fazer disso uma situação. Pelo contrário, eu vou mostrar que eu não sou nada disso e vou seguir minha linha. Até porque, se você se faz de vítima, as pessoas têm a cognição. A cognição, ela percebe isso. A cognição faz você perceber. E Sim, aí você se faz de vítima, você vai ter o apoio de um ou outro ali que vai fingir te dar apoio, mas a grande maioria vai saber que você está fingindo e aí você vai perder mais espaço, né? Agora, o seu trabalho é um trabalho muito bom, porque, claro, tem mulheres que sofrem, sim, então a sim. gente tem que ajudar elas, mas é pelo simples trabalho que você tem também como advogada, é o teu papel também, né? Sim, Então, e o despertar, né, doutor? Que é o despertar de consciência. Tem pessoas que estão no relacionamento abusivo que, pela sociedade e por tudo que ela foi criada, a forma que ela foi criada, ela não percebe que aquilo é um abuso, ela não percebe que aquilo não é legal, que aquilo não é bom. Está tudo justificado no romance, está tudo justificado de que isso é legal. Até as nossas músicas, a nossa arte, porque eu analiso como um todo, e eu pego músicas para ajudar as vítimas que eu oriento, etc. Justamente por isso, você está ouvindo isso e fazendo disso um romance, isso, na realidade que você vive, não é um romance.
Então, assim, o despertar dessa consciência, quem sou eu para falar, falando com o doutor, olha só. Mas eu penso Não, que isso, que o você autoconhecimento, tá com uma coerência magnífica e eu acho eu estou que admirando. ela tem o valor dela. A gente fala muito em amor próprio, mas não é aquele amor próprio, eu estou bonitona, não. Mas o problema é que aquela que defende, ou às vezes aquela ativista, vamos colocar assim, ela está dançando funk. E o funk Exato. ele é machista. É, Então, é muito louco tudo é isso, muito porque louco. por exemplo, eu sigo uma ativista e sigo de propósito, que é quase um estudo que eu faço do comportamento dela, Sim, e ela dança funk ali seminua, e eu fico pensando, poxa, mas o funk ele é machista. É tipo assim, você vai sentar, senta aí, porque sim. eu que mando. Eu que mando. Então você senta aqui, eu mando você sentar. Então, gente, isso é machismo. Não, e não é a linguagem correta, vou dizer assim, dentro aqui das minhas análises, né, doutor? Você quer justamente tirar a mulher como objeto. Então, você vai objetificar ela, você vai colocá-la novamente com o centro das atenções para isso. Isso não é uma revolução, não é uma forma revolucionária de fazer isso. Da mesma forma que você trazer para si, então agora eu sofri uma situação abusiva, eu vou escancarar, ou eu vou para a internet, vou ficar praticamente nua na internet e dizer que isso é a liberdade. Eu não penso que seja assim. A liberdade responsável, que eu falo isso desde muito jovem, eu acho que é o que há. Você tem que ter lucidez nas suas liberdades. Ninguém... a mulher pode estar onde ela quiser, fazer o que ela quiser, claro, mas isso dentro de uma responsabilidade e dentro de um autoconhecimento, autorrespeito. Porque às vezes é desculpa. É desculpa. A mulher fala empoderamento para poder ficar pelada. Exato, mas não Na tem. realidade, ela quer ficar pelada e está usando uma desculpa para justificar o estar pelada. Igual o Né? bêbado, né, doutor? Ele já quer fazer aquilo, ele bebe para fazer, porque não tem coragem. Aqui eu falando o que eu acho. É porque É igual você não falar. é alcoólatra, tá? Ó, Não é doente, não é aquele bêbado normal. Né? é igual você falar assim, é igual você defender, por exemplo, os negros. Eu vou defender os negros porque eu tenho alguém na família negra. O cara vai lá buscar lá o tataravô dele, negro, para justificar que Que o que ele ele. defende. Ele está usando uma desculpa ali para poder querer aparecer. Né? Isso é o narcisismo patológico, que é uma pandemia nacional. É, O narcisismo patológico já a nossa sociedade brasileira, ela vive aí uma pandemia de narcisismo, está vinculado ao ao fator ansiedade, né? Nós somos a sociedade mais ansiosa do mundo, segundo dados da OMS de 2019, e somos a segunda população mais estressada depois da japonesa, mas a japonesa se justifica porque não é legal viver dentro de um galinheiro. Então, galinheiro no sentido de todo mundo apertado, todo mundo tumultuado. certinho, né? Não pode, você não pode errar, você tem que ser perfeito sempre. Que é o que as redes Exatamente. sociais hoje, que é a pergunta que eu ia fazer para o doutor, que eu sinto nas redes sociais, assim, muito ligado sempre à área que eu atuo, claro, que as redes sociais são palco para essa situação, não da difamação somente, mas também dessa questão do parecer ser, do ideal do que você gostaria de ser, que entra aí segundo um pouquinho que eu li dos transtornos, principalmente de personalidade narcisista, ou até beirando a psicopatia, etc. Justamente isso, eu quero ser isso, meu ideal de vida é este. Aí se publica esse ideal de vida que você tem. Bem diferente da realidade que se vive. Então, a gente tem muito mais o que eu gostaria de ser, ou do que eu gostaria que você acreditasse que eu sou, do que realmente é. Tanto é que a maioria das vítimas, tanto de violência doméstica quanto de feminicídio, nas redes sociais elas são muito felizes. Os casais são perfeitos e são postados ali uma felicidade plena, que você acha que ali não acontece nada de errado. Então, isso me intrigou bastante no início e que eu fui fazer justamente essa análise para perceber o que leva. E aí viria aqui a minha pergunta em relação ao transtorno de personalidade narcisista e a esses outros transtornos que poderia potencializar isso através das redes sociais. Qual a relação? A relação seria, obviamente, o palco que ela dá, mas eu percebo, fazendo a análise do movimento, que as práticas se repetem. É isso que me intriga. Tipo, eu tive uma vítima aqui de feminicídio, uma vítima de tentativa de feminicídio, de uma
qualquer tipo de lesão corporal, a prática era a mesma, o modus operandi, vamos dizer, daquele indivíduo, e se repete em muitos deles. Parece que eles são ciborgues, assim, dá essa impressão para mim, que não tem, obviamente, o entendimento que o doutor tem aí da mente, de como funcionaria essa lesão aí confirmada. Se for... entendimento com base na experiência, você atende muita gente, óbvio que Sim, você tem assim. mais empírico mesmo. Você está mostrando que tem, sim. Mas primeiro é a realidade abstrata, né? Saindo do óbvio, porque eu acho que o narcisismo todo mundo já sabe, né? Os sintomas. Então, a realidade abstrata é um problema, você cria uma realidade, né? E essa realidade você acredita nela. Mas aí tem a liberação da dopamina, né? A dopamina é um dos neurotransmissores relacionados à felicidade, ele está relacionado à recompensa. E aí você, quando mostra essa realidade abstrata que você quer mostrar, você libera esse neurotransmissor que te dá uma sensação de prazer, só que ele é momentâneo, então tu vai buscar isso constantemente. Né? E isso está relacionado justamente ao narcisismo, porque o narcisismo ele aumenta a sua ansiedade. A ansiedade ela é uma pendência, a gente tem que pensar, faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Se você não tem ansiedade, você não se levanta da cadeira para poder agir. Então, pensa na ansiedade como uma pendência, e a dopamina, a liberação de dopamina também entra em pendência, porque ela é viciante, então você quer liberar mais e mais dopamina, aí você aumenta mais a sua ansiedade, e aí você busca meios para poder liberar mais e mais essa dopamina. Então, a mídia social ela faz isso, aumentando assim o narcisismo. O narcisismo ele é natural, faz parte também do nosso instinto, a gente tem que se posicionar para poder sobreviver, né? Mas a mídia social ela fez com que isso se potencializasse, se tornasse constante e tornasse assim um transtorno. Muito bom. E é interessante isso, né? Porque o doutor falou da dopamina, o Instagram, que é mais imediatista, que eu percebo isso, né? Como o doutor já colocou em algumas entrevistas que eu vi, ele desperta isso, talvez justamente por essa ação imediata, né? Então, é como drogas, né? Praticamente. O Instagram, vou falar aqui uma coisa que eu acho que eu não falei em lugar nenhum ainda. O Instagram ele é um mediador, é um medidor para saber qual a sociedade que tem menos conhecimento, ou seja, o país que tem mais acesso ao Instagram é o Brasil. E justamente o Instagram está relacionado a pouco conhecimento, porque quando você não tem vontade de ler textos, você vê imagens, e a imagem ela causa um impacto imediato, e aí você tem a fadiga, né? Tá tudo interligado. E aí você olha a imagem, já define tudo. É um dos motivos, por exemplo, eu tenho um jornal também, eu tenho um jornal aqui em Portugal, e trabalho com jornais no Brasil também, e quando eu fiz uma estatística uma vez, fiz um estudo, eu analisei que o tempo de leitura aqui em Portugal, no jornal, ele é muito maior. O meu jornal, por exemplo, ele tem um tempo de leitura muito maior do que os jornais do Brasil, o tempo que as pessoas leem. Ou seja, a maioria dos brasileiros, não são todos, não podemos generalizar, obviamente, mas a maioria, né, ele lê o título e já define o conteúdo e não lê o texto. Muitas vezes até julga, né, doutor? Muitas vezes até julga sem ler. E aí, por exemplo, o jornal ele coloca aquele título para chamar atenção, induz a pessoa, até sabendo que a pessoa não vai ler o texto também. Aí você fica só com o título ali. Só com aquela manchete. E justamente o país em que tem um tempo de leitura menor é onde tem mais acesso no Instagram. Em Portugal, por exemplo, você tem muito mais acesso no Facebook do que no Instagram. E eu também tenho uma empresa de mídia social, né? Você sabe, a gente faz a mídia social aí do Petkovic, né? A Carol Dias também, uma opção de gente aí famosa, de milhões de seguidores, que a gente trabalha essa consultoria, esse trabalho de mídia social. Reais, né? E a gente... Reais. Oi? Importante dizer, seguidores reais. Não. Aqui a gente não bota programinha. Aqui não tem fake, não. Tem opção porque, de gente por aí exemplo, o meu, eu comecei há pouco, né, esse trabalho, tanto do Justiça de Salto Alto, tanto do meu perfil pessoal,
sei lá, tem 2.000, 3.000. Aí as pessoas vêm me oferecer, eu falo, olha, eu não tenho essa vontade, porque a minha vontade é o engajamento, a reação das pessoas. Claro que eu não posso fugir disso, mas vem te oferecer. Eu vejo lá, uma publicação de uma colega, que começou bem depois de mim, ela fez a primeira publicação com 30.000 seguidores. Mas como isso? Desculpe. E aí foge da minha situação, porque eu fui crescendo organicamente, falta muito ainda, mas é orgânico, então eu tenho orgulho de dizer isso, tipo, Rose, disparada, né? Isso dava até uma outra live, porque eu vou dar um exemplo. O Petkovic tem quase 500 mil de seguidores. Sim. E eu tenho um outro cliente meu que tem 1 milhão. Ambos são reais. Só que o Petkovic ele tem uma interação muito alta. Então, essa semana, por exemplo, como toda semana, uma marca procurou e falou, olha, eu quero contratar uma postagem do Petkovic porque a interação dele é muito forte. Na realidade, eu trabalho também com marcas, né? Eu assessoro, por exemplo, a fábrica da Life Natural. Então, a minha consultoria, eu avalio o engajamento da pessoa, né? Eu quero saber, não interessa a quantidade de seguidores que ele tem, eu quero saber qual é o público dele. Sim. A interação numa publicação e naquele tipo de publicação, o tipo de público. Ou seja, o mapeamento é feito de uma maneira que é muito grande. Eu tenho uma equipe, gente. Eu tenho uma empresa que a gente terceiriza que tem 10 pessoas para fazer isso. Né? Não é um trabalho simples. Exato. Porque às vezes vão pensar, pô, o cara é cientista, o cara trabalha com mídia social, o cara trabalha com imprensa, o cara trabalha com... Como é que ele faz isso? Sozinho. Não, você, na verdade, orienta, eu tenho uma passa, equipe. né? Claro. Óbvio. Eu tenho uma equipe. Eu tenho 10 jornalistas. Dos 10 jornalistas, a maioria deles eram jornalistas que trabalhavam em redação, que me davam atenção desde o início e que foram demitidos e eu não esqueço do que eles fizeram e eu venho trabalhar comigo. Então, eles já sabem como funciona e eu só ensino a estratégia que eu uso para que as pessoas sejam famosas. Não sei se você viu, Rose, eu tenho um recorde internacional de criação de personagem. Ganhei prêmio. Não, isso eu não vi. Vou agora... Depois que você coloca Fabiano de Abreu recordista, que tu vai ver. Eu falei com o Guinness Book, inclusive, né? Mas eles estão estudando lá a possibilidade para ver se encaixa na revista deles. Está até o troféu aqui atrás. Ganhei um prêmio em Lisboa, inclusive, porque foi assinado por jornalistas do Brasil, de Angola, de Portugal, da Espanha também, né, do Marca da Espanha, porque eles nunca receberam tantas criações de personagens. O que é o personagem? É você criar aquele médico, aquela musa fitness, né, na época, musa da cinturinha fina, da barriga chapada, Fernanda Dávila, que é minha cliente até hoje, já vai para 13 anos, sei lá, e aí eu criei a musa da cinturinha fina, que deu repercussão, né? Tanto o home do Ego no Globo.com na época. Sim. Né? Então, esse processo criativo, criei esses personagens e, no final, já mais de 1.000, né? Então, é um recorde aí que a gente está analisando. Né? Eu vou ver sobre isso. Não é aquele negócio, você faz todo mundo ficar famoso. Fama, o que é fama? Fama é Bruna Marquezine, Neymar. Mas você pode ser famoso no seu meio, né? Quanta coisa eu fiz de legal com o Dr. Vioto, dentista, né? Inclusive, meu dente aqui foi ele. E hoje também o Dr. Vioto está de Lamborghini, está ali, né? Mérito dele, mas eu também dei uma ajudazinha ali, lá, tá. Entendeu? Não, e tudo é fazer o correto, doutor. Eu vejo isso porque eu tenho as dúvidas, eu sou curiosa também, sou, metida, né? A fazer o que eu nem teria aí o estudo para fazer, como nas redes sociais. Eu faço por intuição. Eu não tenho entendimento, eu não tenho a sua assessoria, por exemplo. Então, é óbvio que eu posso estar fazendo, buscando, de repente, um público errado do que eu quero fazer ou do que eu tenho em mente. Né? Que é normal. Não é? Da mesma forma, porque eu não tenho entendimento, então eu tenho intuição. Mas as pessoas querem números, elas não se ligam nisso. Exato, exato. Número. Mas eu tenho essa preocupação, por exemplo, de estar fazendo... às vezes as pessoas pedem, você posta, por exemplo, você vai fazer uma revista, o Oscar Rose posta, faz um vídeo para mim, claro, você vai fazer. Só que eu fico preocupada, não é da impressão do que vão achar, não é isso, mas do que isso vai trazer para mim,
de uma forma com que eu estou trabalhando e com que eu pretendo, com o meu foco. Porque você acaba sendo somente, no meu caso, intuitiva e sabendo com a experiência. É óbvio que se você tem alguém para te dizer, é igual pai com filhos, né? Você não quer que seu filho passe as mazelas que você passou. Eu não sei se você tem filhos, eu Claro que tenho. não. Então você quer já orientá-los com sabedoria para que eles minimizem aí o sofrimento e não tenham que passar. Passe por outras coisas, não pelas mesmas. Não queremos que eles passem os perrengues que a gente passou. Exatamente, exatamente isso. Mas o perrengue faz parte, esse é o problema, tem que passar por isso, não tem jeito. E às vezes a gente evita e depois sofre as consequências disso, no sentido de que deveria algumas coisas ter deixado passar. O meu conselho atual para os pais é que cuidado com o TikTok. Cuidado com o TikTok, é ótimo. O TikTok está acabando com o cérebro das crianças. Vou prestar atenção nisso. Até porque o celular em si, como você já bem colocou nas suas entrevistas e no seu artigo, né? Tira. Menos o meu enteado só pega no celular final de semana, ele não pega no meio da semana. Muito interessante, muito interessante. Sabe o que ele está fazendo agora? Lembro. Com 11 anos de idade? Eu falei para ele me dar um relatório do sistema nervoso central. É sério. Para ele me falar como é dividido o sistema nervoso central e, se eu gostar, eu vou dar uma barrinha de chocolate daquela que ele gosta. Aquela situação de compensação. E ele vai te agradecer um dia, não tenha dúvidas. Ele nunca vai esquecer disso. Tipo, lá na frente. O que vai acompanhar. Uma vez uma pessoa chegou para mim, mas tem que fazer por ser obrigação, não pode ser na troca. Eu falei, então tá, você trabalha para quê? Como não? Se você trabalha para ganhar dinheiro, é uma recompensa. Claro, é uma recompensa. Você tem que treinar a recompensa. Sim, e é assim a vida da gente. Não tem como você fugir da selva. Você vai criar diferente para quê? Vai viver em que lugar? Numa utopia, num lugar, uma sociedade utópica? Aí você não está criando uma pessoa para a vida, e sim para o seu mérito. Todo mundo tem sua utopia no seu mundinho agora. Exatamente. Doutor, você falou da dopamina, eu queria que o doutor falasse também, aproveitando que é uma situação que eu também acompanho, em relação ao aumento do cortisol. Eu vejo que as mulheres, eu falo mulher, claro que o abuso não tem gênero, mas eu falo que é o que eu vejo mais de perto. Elas ficam como se estivessem num estado ali de guerra, em vigília constante, justamente por estarem numa situação de violência. Então, elas estão em alerta. Isso, pelo que eu percebo, inclusive em exames delas, aumenta o cortisol. E isso, assim, ela se afasta do abusador, se separou, etc. Lógico que continua, às vezes, um vínculo em função dos filhos, que não tem como se desfazer completamente, é só amenizar, neutralizar aquilo que o doutor falou, de não entrar emocionalmente e dar suprimento para aquele transtornado, entre aspas, mas ela já tem aquele aumento, e isso prejudica demais, tem uma modificação muito grande na sua parte física, de dentro para fora, falando emocional, física e etc. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre essa questão do aumento do cortisol e o que pode ser feito para essa redução, se é possível falar sobre isso. É possível com alimentação, é possível com comportamentos e hábitos, né? O cortisol está relacionado ao sistema imunológico. Então, você pode prejudicar o seu sistema imunológico, a gente está em meio à pandemia, por exemplo, e aí você pega um Covid e você tem uma chance maior de morrer, né? É até interessante isso, porque quando saiu na imprensa que o Brasil está morrendo mais de Covid do que em outros países. Aí eu pensei assim, lógico, se é o país mais ansioso do mundo, se é o segundo com maior número de estresse, é o país que tem mais problema no sistema imunológico. Então morre mais. Pô, será que ninguém não publica isso na imprensa também? Não. Né? Não é só dizer que está morrendo, não. Fala um motivo, vai a fundo. É ciência, né? Sim. A gente fala em CPI e tal da ciência e, na verdade, a gente não vê tanta ciência assim. Então, o cortisol, a mulher ela tende a ser mais ansiosa e esse problema está relacionado à ansiedade, né? Porque a ansiedade ela se torna um inimigo. O cortisol ele tem que combater a ansiedade. A ansiedade está vinculada também ao estresse, né? Então, com a ansiedade constante potencializada, você tem o estresse e o nosso organismo ele combate através do hormônio cortisol. Então, isso aí prejudica e pode levar à depressão no futuro. Isso leva à depressão. Quando eu digo futuro, o futuro pode ser amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Né? Uma lesão neuronal hoje você pode sofrer consequências daqui a 10 anos. Então,
você tem que mudar os hábitos. Mude os hábitos. Exercício Sono, por físico. exemplo, interfere, doutor? Os exercícios físicos, com certeza, é a minha falha. Exercício físico a gente tem que fazer, porque nós temos um código genético, a gente já nasce com esse código genético e caminhar faz parte do código genético. Nosso código genético ele vem desde o Paleolítico. Sim. Então a gente tem que ter hábitos antigos. Fazer uma dieta do Mediterrâneo, por exemplo, né? Plasticidade cerebral, leitura. Leitura é o melhor argumento para a plasticidade cerebral. A parte física é que está fora. Olha, plasticidade cerebral são as conexões neuronais, né? Reforço das sinapses. E aí você tem um aumento dos neurônios, da massa cinzenta, e você aí evita ter a depressão e evita até doença de Alzheimer, caso tenha chance de ter, né? Doenças do retardo, né? Que tenha retardo. Então, assim, esses hábitos você tem que fazer por si só, e se não estiver resultando, você procura primeiro psicólogo, psicanalista, não sai correndo psiquiatra, não. Me desculpe os psiquiatras, mas os psicanalistas e os psicólogos vão encaminhar para você se não tiver a solução. Então, primeiro vamos à autoterapia. Então, a autoterapia é ter um bem-estar. A homeostase do organismo é o segredo. A homeostase é o equilíbrio de dentro. Então, esse equilíbrio é importante. Pensamentos, manipular os próprios pensamentos, utilizar mais a razão para controlar a emoção. A parte do córtex pré-frontal do cérebro é mais nova, é o que faz sermos inteligentes. E o sistema límbico é a parte mais antiga, mais relacionado à sobrevivência. Então, a gente tem que ter esse controle emocional. Tá? Então, esses hábitos aí por si só não está dando certo. Antes de tomar medicamento, tenta uma terapia. Sim. Tenta uma terapia, né? O psicólogo ele não passa remédio, ele vai passar um suplemento natural, se tiver que passar, dependendo da técnica que o psicólogo usa. A terapia em si só, sem uso de nada, né? Então, hoje em dia, você tem vários métodos. Não adiantou, o psicólogo encaminhou lá para o psiquiatra, lá para o médico, e aí o médico vai te passar um remédio, fala para o médico, olha, 6 meses de remédio, tá? Depois você tira, porque eu não quero ser dependente de remédio. Exato. Aliás, eu falo aqui, doutora, diante da minha, não parte técnica, né? Mas eu oriento, por exemplo, as vítimas, primeiro procure aqui, eu estou até... eu sou contra remédios no aspecto de ser da dependência, né? De você criar essa dependência tão jovem. Porque hoje eu vejo muitos jovens já buscando já a alternativa do remédio de imediato. E tem alguns sintomas, que eu leio bastante, que são parecidos. Por exemplo, da depressão, eu tenho vitamina D baixa e estou tomando vitamina D por isso. E eu tenho certeza, pelo que eu li, que alguns sintomas, por exemplo, eram parecidos. E que se eu buscasse ali um psiquiatra direto, é claro que eu não cheguei a uma depressão, claro, mas eu estou dizendo assim, alguns sintomas daquele dia tá meio cansada demais, além do que você trabalha, etc., era do déficit ali da vitamina D. E, de repente, da fadiga. É aí que eu falo para elas hoje, assim, de forma empírica. Procure um endócrino, né, um endocrinologista e um psicólogo, para depois ir para um psiquiatra. Porque se você chegar no psiquiatra, nós sabemos, e eu respeito também, tem colegas psiquiatras, mas é aquela situação de psiquiatra para psiquiatra, como advogado para advogado, jornalista para jornalista. Tem alguns, né, que não, a gente não fala todos, claro, mas que se você chegar, vai contar a sua historinha, ele vai te dar um remédio. Então, eu penso que é muito melhor você ir primeiro, fazer aquela bateria de exames, vai no endocrinologista, procura, como o doutor falou, um psicólogo para te orientar, e aí sim, se for o caso, obviamente, o remédio será bem-vindo. É porque, às vezes, você está em baixa, até pela própria ansiedade em si, né? Ou pela falta de produção de vitamina D, ou você não ter muita vitamina D, que você vai estar causando uma disfunção nos mesmos mensageiros químicos que são relacionados também com a depressão, né? Ou seja, a gente tem o nosso cérebro ele é uma conexão. Então, você pode atingir a mesma área, a mesma região, em situações diferentes.
né? Mas eu defendendo também, já tem alguns psiquiatras, eu que trabalho numa empresa, sou cientista numa empresa de suplemento natural, né? Mas já tem psiquiatra passando o suplemento natural. Isso é muito bom. Já tem. É um Para avanço. tentar. Você tenta o natural, se não deu certo, aí você Exato. vai para o Até remédio. para não ir para aquela indústria somente da questão farmacêutica, de apologia a remédios, etc, etc. Enfim, É o que eles querem, né? A indústria é, farmacêutica também. exatamente. Tem aquele Aí eu interesse aí falando que a coisa gente já aqui que. sabe, que foge um pouco disso e já acho isso um avanço. Psiquiatras fazendo uso de questões naturais. Eu fico feliz com isso, para a gente poder sair desse círculo aí vicioso. Eu queria que o doutor falasse agora, não poderia deixar de perguntar, com a minha curiosidade, em relação a essa nova inteligência, né, que tem a sigla TWRI. O doutor, por favor, fale em português e também o porquê desse nome, enfim, explique um pouquinho para nós, que seria justamente um pouquinho daquilo que eu falei, que me intriga sempre, a pessoa não ter, obviamente de uma forma aqui bem informal, traduzindo, não ter somente uma inteligência. O cara tem um QI altíssimo e, de repente, para uma situação tão prática do dia a dia, ou uma exposição oral, ou alguma coisa, ele não consegue. Então, eu penso que esse estudo com um contexto mais geral me atraiu bastante. Eu queria que o doutor falasse sobre isso, se tem a ver com isso que eu estou falando ou não, se tiver, Tem. corrija, por favor. É. A inteligência DWRI eu criei porque eu comecei a observar, principalmente no convívio com pessoas de alto QI, que existem pessoas de alto QI em que a cognição ela também é desenvolvida, ou seja, a sigla, inclusive, é uma abreviação em português, quer dizer que todas as regiões relacionadas a inteligências, que envolvem a inteligência, altamente desenvolvidas, né? Porque o QI está relacionado ao córtex pré-frontal. Mas aí você tem, por exemplo, vou dar um exemplo da Greta, da ativista, né? Eu li uma matéria uma vez no jornal, é uma matéria que está errada, dizendo que a Greta é muito inteligente por ter Asperger, né? Está errado, porque ela pode sim ter alto QI, mas ela tem um déficit cognitivo, né? E cognição também é inteligência. Então a gente não pode averiguar desta maneira. Então, por exemplo, você tem um alto QI, você tem aí um déficit cognitivo, então você tem inteligência, mas você não tem inteligência plena, global. E ela também interfere no sucesso profissional, né? Eu escrevi agora há pouco tempo sobre o Thomas Shelby, da série, da Netflix, né? E saiu no Ei Nerd, o Ei Nerd publicou, nunca vi um canal com tanta audiência, meu Deus do céu. O Ei Nerd publicou, saiu também na minha coluna no UOL também, mas a minha coluna no UOL sempre dá resultado e tal. Sim. Mas é porque o Ei Nerd eu conhecia de nome porque é famoso, mas são crianças, né? E elas me procuraram em massa ali na rede social. Eu achei São interessante isso. nerdzinhos mesmo, né? Falando. Aquela função que a gente chama de É o nerd. pessoal gamer, né? É o pessoal gamer, e eles ficam ligados nessa questão de inteligência. E o comportamento dele é de uma pessoa DWRI, porque ele mostra que tem um QI alto e ele sabe muito bem se comportar em sociedade e tudo que ele faz é premeditado, ele já faz as coisas sabendo o resultado depois, né? E isso não faz dele uma pessoa falsa consigo mesmo, não, porque é natural. Então, esse processo de manipulação é um natural para o benefício próprio. Uma das coisas que eu constatei, né, o artigo é muito grande, são muitas questões, mas é que eu constatei que pessoas de DWRI elas tendem a ser mais humildes. E elas não se deixam entrar nesse egocentrismo. Por quê? Primeiro que ela tem a ciência, a consciência da morte. Então, quando você tem a consciência da morte, por que estamos aqui, a gente passa a não se achar melhor do que os outros. A gente é apenas uma composição igual aos outros, né? Nós somos constituídos de átomos que fazem os aminoácidos são átomos que eles constituídos fazem a proteína, que são responsáveis pela célula, e a gente é formado por célula, né? Ou seja, o início de tudo é que tudo isso é energia. Então, nós somos energia concentrada é massa. Então, assim, não somos nada, né? Eu não sou melhor que você, nem você é melhor do que eu, nem eu melhor que ninguém, e vice-versa, né?
Então, você com essa faz consciência... falta, esse entendimento faz falta e é grandioso. Infelizmente, assim, é tão pouco visto com essa situação de ninguém, por títulos, você é a prova disso. Não é título, não é qualificação, não é a inteligência superior, que vai te fazer diferente. Quem dera todos soubessem disso, ainda que de uma forma simples, né? Entender. Mas, pelo contrário, eu recebi meus diplomas hoje, fiz segunda licenciatura de História e Biologia. Sim. Eu me matriculei junto nos dois, porque eu recebi lá a minha bolsa, né? Então, eu só não, eu só não fiz 3. Gostei, então vou procurar esse investimento em mim, essa questão da bolsa. Lógico que eu não tenho a sua qualificação, mas, poxa, eu gostei dessa forma. Pô, me dá uma bolsa que eu vou ser aí, vou aprender quando você está ensinando, adorei isso. Não, eu só não fiz 3 licenciaturas, porque seria demais também estudar 3 licenciaturas. Mas aí eu fiz 2, aproveitei o máximo a bolsa, toda a bolsa que me ofereceu, eu aproveito. Inclusive, uma empresa alemã me chamou essa semana para eu fazer parte da empresa e fazer o curso deles e divulgar a empresa, e aí eu não vou pagar também o curso, né? E pronto, de anatomia. Então, assim, aí eu me formei Quando você faz segunda licenciatura, você não faz 3 anos, porque você elimina cadeiras, né? Tem todo o processo. Então, o MEC obriga que seja 12 meses ali para você fazer, de 10 a 12 meses que o MEC obriga você a fazer a segunda licenciatura, já que eu tenho outras graduações. E aí eu finalizei e pedi para a faculdade urgência no meu diploma, eu preciso que você me dê o diploma com urgência, mas não é porque eu queria o diploma em si, é porque eu escrevi um artigo científico que para ser publicado agora como biólogo, então eu preciso do diploma para poder ser o biólogo da pesquisa que eu fiz. Uma pesquisa sensacional que você vai ver depois. Vou ver. Mas eu vou querer, vou ficar te acompanhando para poder saber mais e tudo agora, né? Mais ainda do que eu já acompanhava, porque eu já via. Agora que eu estou falando com você e te conhecendo, me dá ainda mais ensejo para fazer isso, não tenha dúvida. Né? Aí, quando eu peguei os diplomas, eu fiquei super feliz, né? Aí chamei minha esposa para mostrar para ela, chamei meus pais. Aí depois eu pensei assim, são 2 diplomas, mas estou com 39 anos. Tomara que eu chegue pelo menos na idade do meu pai, de 80. Depois a gente morre, esse diploma não vale porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Então, esses títulos todos não vão valer nada, porque eu não vou levar comigo. E para mim é só... mas o que você deixa para nós, né, na humanidade, para todos, eu quero dizer, nossas futuras gerações, eu acho que aí sim, esse legado... eu acho que é fundamental. Isso que você está estudando, seja em que área... o título é importante para mim, Rose, porque, por exemplo... abre porta para poder fazer o que eu fui muito... Me chamaram para muitas entrevistas sobre o coronavírus, né? E eu já sabia muita coisa de biologia, eu estava fazendo faculdade, então eu já sabia muita coisa, só que eu sou autodidata, eu não uso só o material da faculdade. Eu vou pesquisar e, assim, eu tenho acesso muito fácil a pesquisas, né? Porque eu tenho um centro de pesquisas e eu pego pesquisas mais recentes nos Estados Unidos, na Europa, e eu estudo nas pesquisas, né? Inclusive, eu dou até dica para a faculdade, às vezes. Eu estou fazendo faculdade e dou dica para eles sobre aquilo ali e tal, né? Igual eu estava fazendo pós-doc agora nos Estados Unidos, e aí o reitor, né, chegou para mim, me chamou e falou, olha, você está perdendo tempo aí, porque no final você está falando as coisas de uma maneira, né, que a gente vê que o teu conhecimento é grande sobre o assunto e você está perdendo tempo. Eu vou adiantar a sua aprovação, porque eu quero te contratar como meu orientador. Né? Aí eu falei, tá bom, só não tenho muito tempo, mas se eu puder gravar uns vídeos e dar uma orientação aí, né, pronto. Você me paga o equivalente ao pouco que eu vou fazer. Sim. Então, ele está adiantando o meu pós-doc dentro das leis americanas, dentro do período. Só que Estados Unidos é muito mais fácil. Estados Unidos não tem esse negócio de período mínimo. Se você entrar com teste de QI, currículo, essas coisas, rapidinho eles te aprovam, eles já te dão já outro registro. Né? Então, eu aproveito dessas situações. Só que eu falava de coronavírus vinculando sempre o sistema nervoso central, porque eu sou neurocientista. Sim. Hoje,
com o meu título, eu posso falar do vírus em si, sem precisar falar do sistema nervoso central. Entendi. Por isso que ele é importante para mim. Claro, é para te abrir esses Por leques. que eu quero falar do coronavírus? E por que eu quero falar? Eu tenho o direito de tentar ajudar. Eu não estou ganhando nada com isso. Os jornais não me pagam. E contribuir, claro. Abrir as mentes também para questões simples que podem salvar vidas, como você bem colocou aí a questão da parte imunológica e etc. Né? Você pode alertar sobre essas importâncias que também não falam muita questão sobre isso. Como você bem colocou, estão morrendo, mas não dizem os motivos, né? Olha, uma amiga minha, aqui em Portugal, que é mestre, né, também na área de História, na Universidade do Porto, falou para mim assim, por que você se dedica tanto ali para isso, na mídia social? Vocês no Brasil tem tanta essa coisa de mídia social, mas é tão pouca gente que vê o seu conteúdo, e eu vejo que no Brasil aquele conteúdo da fanqueira lá, dá tanta audiência, o teu conteúdo não dá. Aí eu falo, primeiro, eu estou fazendo a minha parte. Segundo, é que, de repente, o meu público que me interessa mais do que o outro público também, né? Então, assim, eu quero que aquele público, eu quero ajudar aquele público, eu quero que aquele público veja que o conhecimento vai trazer benefícios, mas se aquela pessoa é cabeça dura e não está se preocupando com isso, então vive a vida dela. Então, vai para quem quer. Exato, é exatamente isso. É direcionado para quem quer aprender e evoluir. É o que eu pensava assim lá atrás, com 18 anos, quando as pessoas ficavam com aquelas futilidades, e eu tinha o meu foco e não deixava com que me contaminassem. Porque também é difícil você estar num sistema onde as pessoas querem te contaminar com o que parece ser o ideal. E não, na maioria das vezes não é. Você foi modelo, né? Eu fui da Mega, da Ford. Então você viu como é que funciona, né? Mas a modelo, ela só entra em coisa errada se quiser, porque ninguém te força, ninguém coloca uma arma na sua cabeça para poder fazer as coisas, não. Você vai se quiser. Eu conheço muita modelo muito honesta, que realmente seguiu a carreira. Eu tenho orgulho de dizer que fiz parte delas, porque realmente eu não... E concordo com você, ninguém obriga ninguém a nada. Isso aí nada. É falar. Teste do sofá na televisão, se você quiser. Exatamente. Aí também e outra coisa, o teste do sofá, na maioria das vezes, não é com mulher, não, é com homem. Exatamente. E quem procura muitas vezes... a maioria... Na verdade, eu conheci pessoas, e no meio você sabe disso também, que às vezes tem pessoas que buscam por isso. Não é aquela pessoa que está lá que oferece também, é a lei da oferta e da procura. Se não tivesse quem buscasse ou quem se submetesse, não existiria, mesmo que ele quisesse. Né? Quem é bom pode fazer o que for. A minha sobrinha está fazendo arqueologia na Universidade do Porto. E aí minha mãe falou assim para ela, mas arqueologia não dá dinheiro. Eu cheguei e falei, por que não dá dinheiro? Eu conheço arqueólogo rico. Mas é raro. Eu falei, ué, mas se ela for a melhor, ela pode ser como ele. Sim. Qualquer profissão você pode ser o melhor. Vou te dar outro exemplo. Eu tenho uma cliente, a Sofia, ela é empresária artística nos Estados Unidos. A mãe dela foi para os Estados Unidos para ser empregada doméstica. Depois ela começou a comandar empregadas domésticas. Depois ela abriu uma empresa para contratar empregadas domésticas. Ela ficou rica. Ela ficou tão rica que a Sofia hoje é rica também por causa da mãe e porque ela triplicou a fortuna da mãe. E com a sua assessoria. Eu tenho tanta história, porque é tanto cliente com boas histórias. E eu tenho que ouvir as histórias deles, porque eu tenho que fazer a carreira deles. Sim. Então, olha, eu vou querer pleitear um tempo para contar a minha, tá? Isso aí você vai ter que dar 5 minutos fora a entrevista para eu te contar a minha. Eu falei com você, a gente tem que marcar uma live que seja relacionada a esse meio artístico, né? Eu vou marcar. Só depende da agenda, que é pior pior que a minha, que é mais comprometida. Eu estou à disposição. Você vê um dia que seja... Não, mas a agenda a gente faz. A gente faz, exatamente. Concordo com você. Olha, esse negócio de não ter tempo nunca não existe. Você faz sua agenda. A gente já está num tempo, claro, eu vou ter que dividir. No YouTube eu coloco o tempo inteiro. No Instagram eu tenho que dividir, mas eu vou tentar dividir e aproveitar toda, não edito, eu quero colocar na íntegra ainda aqui em partes, tá?
Porque eu fiz um estudo aqui na minha empresa que lives, quando passam de 40 minutos, realmente o Assim, negócio... exato. Então, exato, é isso aí. Só que como eu tinha muito interesse, eu estou agora como você, eu estou fazendo, tá lá, se quiser ver, assiste. Mas eu estou nessa porque, para mim, está sendo super importante ir para o movimento. E para mim, como pessoa. Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta sobre linguagem corporal, que é uma situação que eu tenho a maior curiosidade, que eu gosto, e eu queria saber, diante, né, de você, neurocientista, psicanalista e tudo isso, seríamos mesmo, como eu falo para as minhas vítimas, se todo mundo entendesse um pouquinho, a gente seria um pouco menos enganado, ou teríamos mais ligados e sentidos a questões de que a pessoa está dizendo não só com palavras? Sim, olha, eu tenho uma amiga psicóloga, Leninha Wagner, uma das maiores psicólogas que eu já conheci, né? E ela é muito mais psicóloga que eu. A minha formação de psicologia, ela foi só para conhecimento. Uhum. Tá? Foi só para conhecimento. Eu nunca fui buscar meu registro, não. Foi só para conhecimento. E eu sou muito racional nas questões. Eu falo com a Leninha assim. Falei uma vez, Leninha, nós sabemos todas as estratégias, as técnicas para você ler, né, a linguagem corporal. Mas, na realidade, é a cognição. É a sua cognição que consegue ver o que a pessoa está fazendo, aonde ela quer chegar. Uhum. E a cognição está relacionada à inteligência. Claro, você estudar sobre isso, você vai ter um conhecimento mais amplo sobre isso tudo, e você pode utilizar, sim, a seu favor. É um mecanismo muito bom, mas também depende da pessoa, porque, às vezes, a personalidade daquela pessoa que estudou, ela tem um certo bloqueio para, mesmo com conhecimento, para um certo entendimento. Uhum. Ou Né? de Mas, às vezes, aceitação mesmo também, né? Ela, ao invés de aceitar, ela vai justificar. E não vai valer de nada. Exato. Exatamente. Agora, para mim, de tudo que foi criado mais plausível, tem a inteligência emocional. Uhum. A inteligência emocional, para mim, é a melhor arma que a gente tem para poder lidar consigo mesmo, para poder ter um bem-estar, né? esse equilíbrio. Eu acho que a melhor coisa é a inteligência emocional. E você ter conhecimento na linguagem corporal e qualquer outro tipo de linguagem também, Uhum. e também conhecimento geral, né? Aí você vai ter benefícios, vai poder usar uma manipulação a seu favor. Sim. Né? Então, claro que funciona assim. E o equilíbrio, como você bem colocou lá atrás, no nosso início. Doutor, eu ficaria falando aqui o tempo todo, aqui não vai dar como a questão do nosso tempo, que eu já até ultrapassei. Eu sei, eu estou falando aqui já preocupado em resumir o Exato, máximo exato. para a Mas gente assim, conseguir. vou finalizar, é uma honra para mim ter falado com o doutor, um Prazer é todo meu. aprendizado. Assim, me sinto falando com a enciclopédia toda, de várias Não, áreas, e fiquei muito você feliz. sabia que uma vida inteira não é o suficiente para você absorver todo o conhecimento? Sim, perfeito. Então, não tem como ser enciclopédia, a não ser que eu ficasse lendo a enciclopédia todos os dias. Mas não tem como, tem tanta coisa para conhecer ainda e eu não vou ter vida suficiente para isso. Se Deus quiser, teremos. Então, doutor, muito Não, obrigada. eu não vou ter vida Ah, não? suficiente para todo o conhecimento. Ah, mas vai. Bom, aí tem. Não, porque se eu chegar a 120 anos, que eu não acredito, também não vou conhecer tudo. Sim, perfeito, perfeito. Mas pelo menos vai deixar o legado. Eu acho que isso é maravilhoso para todos esses estudos, para toda essa visão diferenciada. É a única coisa que a gente tem na vida, é o legado que a gente deixa. Senão... Imagina que daqui a uns anos aí teria a teoria lá de Freud, de Sartre, e estaremos falando aí os meus filhos, netos e gerações futuras do Dr. Fabiano de Abreu, etc. Eu penso assim. Acho que é o maior presente. Era outra época e a maioria deles era na Europa, né? Então a valorização no Brasil é mais precária. Exato. Demora até para. Eu vou te dar um exemplo. Eu escrevi que a internet está deixando as pessoas menos inteligentes e publiquei. Foi aprovado e publicado em artigo científico em 2018. E a imprensa não se importou, só saiu num canal aqui em Portugal. E em 2020 o francês falou a mesma coisa, né? E saiu
na BBC, saiu em tudo quanto é lugar. E a Exame me procurou, uma jornalista falou: poxa, Fabiana, eu vi que você escreveu em 2018, antes dele, quero fazer uma entrevista. Eu falei: olha, obrigado, porque você foi a única que viu isso. A BBC, eu cheguei até a mandar um e-mail para eles falando sobre isso. Olha, essa descoberta foi minha antes. Uhum. Nem me responderam. É aquela questão da valorização. E isso, aí, tendo registrado, você tem como falar sobre isso em outros Está campos. registrado, está Claro, registrado. está cuidando disso, entendi. Perfeito. Mas eles não se importam. Eles querem lançar da forma que querem e dar o crédito para quem eles acham que convém. Aí depois é praticamente a prestação de serviço no Brasil. Dar um serviço de qualidade nem sempre vai dar mais prejuízo do que um ou outro que vai buscar isso na justiça, né? Então eles De repente eu chamo o Tiro Lipa e falo para o Tiro Lipa falar e vai ter mais audiência que a BBC. Exatamente. Não, e você vai chegar com a sua mensagem onde você quer. Com certeza, todo mundo vai saber que você fez em 2018. Eu penso Exatamente. que é um canal. É um canal. É mais fácil recorrer ao Tiro Lipa que a BBC. Exatamente, falou tudo. Doutor, muito obrigada, um beijo, uma honra para mim. Fica com Deus, um beijo para você, muito obrigada. Um prazer para mim. Um beijo, prazer. Até logo.